Capítulos 19, 20 e 21. É segundo Samuel de novo, para que você possa ouvir, meditar e que Deus possa falar com você através destes textos. O capítulo 19 de segundo Samuel nos conta a respeito do luto de Davi por Absalão. Ouvimos da trágica morte de Absalão depois de seu reinado e império cruel, perverso, maligno. Depois de tantos e tantos equívocos ocorrerem no seio da família de Davi, Davi recebe a notícia da morte de Absalão e chora a morte de Absalão. Mais uma vez, ele diz: "Ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho." A palavra de Deus nos diz que o exército, ao ver esta cena, silencia. O exército não sabe o que dizer. Davi está chorando pelo seu, entre aspas, inimigo. Davi está lamentando por aquele que estava querendo lhe matar depois de tomar o seu reino através de um golpe. Joabe, então, o comandante de Davi, o aconselha para que ele encoraje os soldados, para que ele entenda que deve amar o que os amam e odiar aqueles que lhe odeiam. Joabe diz isso porque Davi está chorando pelo seu perseguidor, e enquanto isso seus soldados, seus comandados estão olhando, estupefatos, sem compreender a cena, pois eles esperavam algum tipo de reconhecimento. Davi então muda sua postura, senta-se à porta da cidade e então os soldados se juntam a ele e Davi retorna para Jerusalém. Neste retorno, Davi se encontra com Mefibosete, que foi alvo de uma narrativa em que ele teria sido um daqueles que apoiaram o golpe contra Davi com alguma expectativa de retomar o reino. Uma tese esdrúxula, que não faz muito sentido dado o contexto e o perfil de Mefibosete. Mefibosete conta sua história e sua versão a Davi, que decide então não ser mais tão cruel de tirar tudo. E então ele divide o patrimônio de Mefibosete com Ziba, que havia lhe contado a respeito do pretenso golpe de Mefibosete. Davi também encontra Simei, que o havia amaldiçoado. E Simei, então, é alvo de uma série de iniciativas dos soldados para que convençam Davi a matá-lo. Simei era aquele que havia amaldiçoado Davi. Davi diz que não quer mais sangue. Davi diz que não quer ver mais vingança. Davi poupa a vida de Simei. As tribos de Israel então recebem Davi, não somente as de Judá, como parte de sua família. E então Davi, num ato político, nomeia Amasa, aquele que havia sido comandante do governo golpista de Absalão, a se tornar o comandante no lugar de Joabe. O capítulo 20, então, nos conta dessa continuidade de golpes e sedições contra Davi. Dessa vez é Seba que se rebela. Davi, então, percebe este movimento golpista, mais uma vez, de Seba. E desta vez, Davi, então, convoca aqueles que estavam com Seba para que o abandonem e então siga com ele. No entanto, os de Israel que estavam ali a louvar a Davi o abandonam para seguir Seba, e os de Judá continuam com o rei, pois são a sua família mais próxima. Davi volta então ao palácio e encontra aquelas concubinas que foram alvo das relações sexuais de Absalão em público. Decide confiná-las
Imagina o constrangimento de Davi, pois estávamos falando ali de amantes, de mulheres que viviam em sua casa e que também foram possuídas pelo seu filho. Então, Davi começa a sua empreitada para retomar o governo e sufocar a rebelião de Seba. Joabe, então, num ato de força, decide matar Amasa, o comandante que fora nomeado no lugar de Davi, entendendo que ele era inconfiável, desleal, alguém que não merecia o acolhimento de Davi como comandante. Joabe também o faz pelo seu interesse, porque não quer perder a sua vaga e o seu espaço no coração e na hierarquia de Davi como comandante. E Joabe, então, após matar Amasa, começa a perseguir Seba. A Bíblia nos diz que Seba se esconde numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Joabe então chega com um exército determinado a destruir a cidade se fosse preciso, para encontrar Seba, arrancar-lhe a cabeça e entregá-la a Davi. No entanto, o povo da cidade se levanta e diz: não destrua esta cidade. E Joabe fala então: me entreguem Seba. E ele entrega então a cabeça de Seba. E a cidade dessa forma não é destruída. A Bíblia nos conta ainda que o capítulo 21 retrata um momento complexo no reino, talvez não cronologicamente nesta sequência de golpes, mas nos conta o capítulo 21 sobre um momento em que a terra passou fome. E segundo a interpretação, por causa de Saul, porque Saul fora injusto com os gibeonitas, matou os gibeonitas. E lembramos que Josué havia feito um pacto com os gibeonitas de que os israelenses jamais matariam os gibeonitas. Mas Saul quebrou esse juramento. Saul define o futuro dos gibeonitas, perseguindo-os, matando-os. E então, quando os gibeonitas veem Davi voltar, fragilizado, o rei já não é mais tão forte, eles o chamam e pedem a família de Saul para que eles possam se vingar daquele que havia lhes reduzido a pó. Davi entrega, à exceção de Mefibosete, o filho de Jonatas. Davi entrega a família inteira de Saul. Sangue purificando sangue, olho por olho, dente por dente, vendetta. A Bíblia então continua nos contando sobre as guerras contra os filisteus. Este momento em que o exército alerta para que o rei não esteja no fronte de batalha com eles. Neste momento envolto em tanto sangue, tanta luta, tantos golpes, tanta batalha. Esta é a realidade do reino de Davi. E é interessante que, quando olhamos para este reino, ficamos nos perguntando que tipo de legado deixa um homem como Davi. Davi foi um grande rei. Tanto que Jesus foi chamado por alguns de filho de Davi, dada a relevância da linhagem real e do entendimento de que o Messias viria da família de Davi. Lembremos-nos que a bandeira de Israel tem no centro dela uma estrela de Davi. No entanto, nós vimos nestes 3 últimos capítulos com os quais lidamos que Davi estava a tratar, a enfrentar as consequências de equívocos que cometera durante toda a vida, como pai, como marido, como rei e principalmente como servo. Vemos assim que Deus escolheu para uma missão histórica e crítica como a de Davi, um homem cheio de defeitos e imperfeições. E isso me revela 3 fatos. Primeiro, nós colhemos o que plantamos. A vida dissoluta de Davi, sua promiscuidade, seus desejos irrefreados, sua omissão,
sua sede de poder, cobrou um preço ao final da vida. Adultérios como o de Batseba trouxeram sobre a casa de Davi maldições que custaram vidas. Davi perdeu filhos, Davi perdeu amigos. Vemos até mesmo o preço de pecados de Saul, que gerara efeitos por décadas depois. Por isso, é importante saber que colhemos o que plantamos. E se colhemos morango, não é porque plantamos figos. Em segundo lugar, Deus age em e através de gente atrapalhada, complexa como Davi. Sim, Deus não tem expectativas de encontrar, e sequer jamais encontrou, gente perfeita o suficiente. Deus usa gente falha como Davi. Deus usa gente falha e limitada como eu e você para cumprir a sua vontade. E por fim, Davi não se notabilizou por seus erros somente. Davi se tornou célebre por seus acertos, que estavam diretamente ligados à sua capacidade de se arrepender. Sim, um dos grandes trunfos de Davi na sua relação com Deus é que a capacidade de errar só era inferior à sua capacidade de se arrepender. Eu e você erramos, sim, mas quando falhamos clamorosamente, falhamos ainda mais, não indo até a casa do oleiro. Deus usa gente falha e pecadora como eu e você? Sim. Quer que Deus te use, ainda que você seja falho e pecador? Eu quero que Deus me use ainda com as minhas limitações. O caminho é descer até a casa do oleiro, ser tratado pelo dono do barro, para que, se for preciso, ele faça o vaso de novo. Que Deus te abençoe.